Salame, pessoal! Me mandaram aqui um vídeo do pastor Silas Malafaia, no qual ele explica para os seus seguidores e seus fiéis sobre a questão palestina, né? E tem muita história islâmica envolvida nisso aí, né? História bíblica e tal, e eu decidi fazer alguns comentários, alguns reacts. Será que o pastor Silas Malafaia está ensinando sobre a história do povo palestino, a história dos muçulmanos, a história do povo árabe, a história de diversos povos ali do Oriente Médio da forma correta? Então vamos analisar neste vídeo aqui. Muito bacana, vamos lá. Povo abençoado do Brasil, a verdade histórica escondida de você sobre a questão que envolve Israel e os palestinos. Pastor, nessa altura do campeonato não tem nada mais escondido de ninguém, né? Ninguém tá tentando esconder mais nada. A gente não vive mais na era da televisão, onde a pessoa, né, só fica ali dentro de uma narrativa própria da mídia. Qualquer pessoa pode pesquisar qualquer coisa na internet, formar seu conteúdo. Existem aí diversas universidades aí hoje, inclusive online. A pessoa pode fazer pesquisa, comprar livro, baixar livro. Então, assim, hoje em dia a gente não pode dizer que tem nada mais sendo escondido das pessoas, mas sim que pessoas, né, buscam o viés de confirmação para o que elas já estão predispostas e gostam de acreditar. Pelo menos é assim que eu vejo. E com essa questão Israel e Palestina, meu Deus do céu, as pessoas elas não buscam pesquisar absolutamente nada. Elas vão pelo viés de confirmação do que veio, né, aí algum youtuber muito grande falar e aí pronto, aquilo ali é a verdade. Basicamente isso. Então não tem nada sendo escondido, é a pessoa que deve buscar o conhecimento. Primeira coisa para colocar é o seguinte: quem conquistou aquelas terras que estão hoje Israel e os palestinos? Bem, aquilo ali foi conquistado 2000 anos antes de Cristo por Israel, a Canaã. Pela Israel bíblica, que é diferente do Estado de Israel estabelecido no século XX pelo movimento sionista. É muito importante dizer isso, porque essas figuras que estabeleceram a Israel bíblica, elas não eram ateus, comunistas, pessoas de diversas ideologias absolutamente anticristãs e antibíblicas, que eu aposto que o senhor não tem a mesma crença do David Ben-Gurion, né, ali o primeiro-ministro israelense que vai participar da fundação de Israel, mas o senhor nunca vai dizer isso para o seu público, né? Que aquela Israel, aquele reino antigo de Israel, aquele reino ali de mais de 2000 anos antes de Cristo que vai ser estabelecido, não é o mesmo Estado de Israel moderno, que é estabelecido sob pressupostos ateístas, pressupostos de esquerda, inclusive. O senhor não vai falar isso para o seu público, né? Os povos que habitavam ali, cananeu, jebuseu, gigazeu, eveu, não tem nada a ver com palestino. Não é civilização originárias dos palestinos que estão lá agora. Não tem nada a ver com os palestinos. Então, assim, em algum momento da história houve uma depopulação daquela região e um povo chamado palestino foi inserido ali. Pelo amor de Deus, pastor, aquela região continua tendo habitação contínua desde, sei lá, o alvorecer do tempo da história registrada humana. Então, aquele povo é o ancestral dos palestinos. Aquela mescla de povos são os ancestrais dos palestinos. Isso é comprovado pela própria genética, meu Deus do céu. Qualquer pesquisa genética vai indicar isso. Por exemplo, um povo que pouco se mesclou por ter uma comunidade muito fechada ali na região. Os assírios, que hoje são cristãos. Eles vivem ali próximo da região palestina e testes genéticos já foram feitos com esse povo que pouquíssimo se mesclou ao longo da sua história e os palestinos modernos. E o que é que foi descoberto? Que eles são muito geneticamente próximos. Então, esses heveus, jebuseus, etc., que o senhor vai citando aí, eles são os ancestrais dos palestinos. Não é necessária uma civilização. Da mesma forma que o britânico moderno não é o exato bretão que existia no período romano, mas eles são descendentes daquilo ali. Mas eu vou dizer, olha, a Inglaterra não tem nada a ver com os bretões, não tem nada a ver o povo britânico com aquela terra, porque o britânico moderno às vezes pode ter um pai indiano e uma mãe escocesa, né? Então não tem nada a ver com o povo bretão que vive ali. Ele é só um quarto bretão. Você tá entendendo que você vai ficar fazendo essas teorias genéticas? Isso é um papo assim que já foi tão superado para a construção dos povos, né? Esse negócio de raça pura, de quem é descendente do quê, de quem tem um sangue do quê, né? Para ter, digamos assim, um uso capião da terra, você precisa ter uma certa, né, genética. Tinha um cara aí um tempo atrás ali fazendo isso, só que, né, até mencionar o nome dele hoje em dia cai, né, aí na internet. Mas vamos lá. Isso é importante você saber. Todas aquelas terras que envolvem Israel e a Palestina, aquilo ali nunca foi Estado árabe. Como nunca foi um Estado árabe, pastor? Como nunca foi um Estado árabe? Houveram sucessivos Estados árabes que governaram ali a região. Eu posso citar aqui o Califado Rashidun, o Califado Omíyada, o Califado Abbas, o Califado Fatímida. Você tem diversos Estados árabes que governaram ali a região. Parte foi governada pelo Estado árabe dos Gassânidas, que eram foederati do Império Bizantino. Inclusive, né, foram árabes que fizeram parte da história do Império Cristão,
que existia ali. Então, como nunca foi governado por um Estado árabe, tem uma sucessão de Estados árabes que vão governar ali a região ao longo dos últimos mais de 1000 anos. Como nunca foi Estado árabe? A história, sempre o Estado judeu. Uma outra versão. Sempre um Estado judeu, sempre um Estado judeu. No ano 70 depois de Cristo, você não tem mais nenhum Estado independente nem vassalo do Império Romano judeu. Então, não, também não. Verdade. Jerusalém foi conquistada e fundada como capital do Estado de Israel 1000 anos antes de Cristo pelo rei Davi. E antes era Jebus, habitada pelos jebuseus. Ela não foi fundada e conquistada. Ou uma cidade é fundada ou uma cidade é conquistada. Por exemplo, o sultão Mehmed II Conquistador, em 1453, ele vai conquistar Constantinopla. Eu não posso dizer que ele conquistou e fundou Constantinopla. A rainha Isabel de Castela vai conquistar em 1492 a cidade de Granada, na Espanha. Eu não posso dizer que ela conquistou e fundou Granada ao mesmo tempo, né? Aquela cidade ali se chamava Jebus. Os israelitas invadiram, tomaram e rebatizaram como Jerusalém. Ele não fundou e conquistou ao mesmo tempo, porque aí você tem dois processos militares diferentes, de fundação e conquista, né? Jerusalém nunca foi capital de Estado árabe. Como é que Israel vai dividir a sua capital indivisível e fazer com que Jerusalém seja a capital de um Estado árabe que nunca foi na história, minha gente? Nunca foi uma cidade... Aí é uma pergunta... Então quem são os palestinos? É uma civilização? Como é que é isso? Não, são árabes. Eles começaram a ser trazidos para aquela região a partir do ano 1300 pelo poder do Império Otomano. Meu Deus do céu, pastor Silas. Meu Deus do céu, pastor Silas. O Império Otomano só vai ser fundado em 1299. Não tem como em 1300 eles trazerem árabes para lá, porque os árabes já estavam vivendo lá há séculos. Há muitos e muitos séculos, inclusive desde os tempos que o reino da Judéia existia ali. O Império Otomano não vai ser quem vai trazer os árabes para lá. O Império Otomano, nos anos 1300, como você falou, no ano de 1300 trouxe os árabes para lá. Isso é um feito histórico que você inventou agora, porque o Império Otomano ele vai ser fundado em 1299. Aí um ano depois ele traz os árabes para ali. Já existiam árabes ali. O Império Otomano só vai anexar aquela região em 1517, com a conquista do sultão Selim I. Então não, o senhor acabou de inventar um fato histórico. Ora, em 1300, os otomanos trouxeram os árabes para lá, como se o Império Otomano era só um beylik no norte da península da Anatólia. Ele não tinha governo sobre o Oriente Médio. A gente está falando ali de Idade Média. O Império Otomano era um estado pequenininho ali no norte da Turquia, onde hoje é a Turquia. Então não foi o Império Otomano que trouxe os árabes para lá. Cara, é assim, é complicado, porque o Silas Malafaia, ele é uma figura muito, digamos assim, bem vista no meio evangélico, que tem uma grande envergadura, então do alto do seu prestígio, ele vai e inventa fatos históricos. Olha, em 1300 o Império Otomano trouxe os árabes para lá. Não, em 1300 o Império Otomano não governava aquela região, e em 1300 o Império Otomano tinha 1 ano de existência só, e era um principado minúsculo que foi fundado pelo guerreiro turco Osman. Então, não, também não. Trouxeram gente do Iraque, do Egito e da Jordânia e começaram a ser plantados ali. Gente do Iraque, do Egito, da Jordânia, esses países nem existiam na época de 1300. Essas eram regiões administrativas de outros potentados, Império Mameluco. Jordânia nem existia. Jordânia é um país que vai ser estabelecido após o acordo de Mark Sykes e Picot, depois da Primeira Guerra Mundial, entre britânicos e franceses. Não, nessa época que o senhor está falando, ano de 1300, não existia Jordânia para eles serem trazidos da Jordânia. E nem o Império Otomano governava aquela região. Agora, olha um dado interessante. De todas as 22 nações árabes, de todo o território das nações árabes com mais Israel, dos 100% desses territórios, mais de 99% pertence a árabes, menos de 1% a Israel. Um outro dado. De onde que você está tirando esses dados, pastor? De onde que você está tirando esses dados? 99% pertence a árabes e 1% só a Israel? O senhor já olhou o mapa do governo israelense hoje, os assentamentos? O senhor está desatualizado. Todas as vezes que Israel ofereceu terra aos palestinos por paz, eles rejeitaram. 1936, 1947, 67, 2000 e 2008. O senhor vai analisar esses acordos, o que é que foi oferecido como termos de paz? As piores terras, expulsão, impedimento do direito de retorno, e mesmo os acordos que os palestinos inclusive aceitaram foram quebrados por Israel com o avanço de assentamentos ilegais. Então o senhor não vai contextualizar nenhum desses acordos, o senhor vai dizer só, teve vários acordos aqui, todos eles foram rejeitados pelos palestinos. Você tem inclusive políticos israelenses que depois, do fim da carreira, brincaram falando que é o seguinte, ó, se eu fosse um palestino, nem eu tinha aceitado esses acordos. Porque
Porque são acordos horríveis, são acordos de capitulação, nos piores termos que existem para os palestinos. E no fim das contas, Israel nunca cumpre acordo nenhum. Israel não cumpre nem as sanções da ONU, Israel não cumpre absolutamente nada. Então não tem por que você estar falando isso, sabe? É descontextualização histórica pura. Como ter paz com um povo que prega a extinção do Estado de Israel e do povo judeu? O povo palestino prega a extinção do Estado de Israel e do povo judeu? O povo palestino prega isso? Você tem noção da gravidade do que o senhor está dizendo, pastor? O povo palestino prega a extinção do povo de Israel e do povo judeu? Não. Quem pregou isso ao longo da história foi o povo europeu, né? Tanto é que o Holocausto ele vai acontecer na Europa e não na Palestina. O povo palestino sofre há anos. E esse povo, sim, você tem discursos e mais discursos gravados das maiores autoridades no governo israelense de que eles devem ser exterminados, expulsos e limpos. E a gente está vendo a limpeza étnica agora acontecendo do povo palestino. Televisionada, filmada, 24 horas por dia. É isso. Não é o povo palestino que quer a extinção do povo judeu e acabar com o povo judeu. Porque quando o povo judeu fugia da Europa quando era perseguido, eles eram recebidos de braços abertos lá na Palestina. Mas isso você não vai contar para os seus fiéis, né? E quem está fazendo agora a limpeza étnica e a extinção de um povo é o Estado de Israel. Que ensinam as crianças a odiarem os judeus. O senhor já viu o currículo das escolas israelenses? Tem documentário em português para as pessoas verem como são ensinados sobre os palestinos nas escolas israelenses. Ensinados a odiar, ensinados a aniquilar. É esse o currículo dentro das escolas israelenses sobre os palestinos. É um apagamento tanto da memória passada do povo, da memória pregressa, quanto da memória presente. Isso aqui são verdades, minha gente. Essa aqui é verdades absolutas. Agora, o que eu fico admirado é ver essa esquerda cretina e cínica do Brasil que não quer dizer que o Hamas é um grupo terrorista. Eles estão sendo condenados no mundo inteiro. Não, pastor, não. É porque, assim, o Hamas ele não é reconhecido como grupo terrorista por diversos países. Eles não são condenados pelo mundo inteiro. Tem alguns países na União Europeia e os Estados Unidos consideram o Hamas um grupo terrorista, por atitudes como sequestro de civis, atentados a alvos civis e toda uma série, né, de coisas que a gente vê aí sendo relatadas pela mídia israelense. Mas sabe quem faz as mesmas coisas em escala industrial? É, o Estado de Israel. Então, assim, muitas pessoas se recusam a fazer essa classificação do Hamas não por concordarem com o Hamas, mas por acharem uma hipocrisia, porque você está condenando quem faz isso numa escala menor e passando pano, digamos assim, que nem, né, alguns pastores vêm fazendo aí, para um Estado que, né, nas últimas 2 semanas matou 8 mil civis em Gaza. 8 mil civis em Gaza. Dentre estes, 2 mil crianças. Então, basicamente, essa a equação que está sendo feita. Não é em defesa do Hamas, ninguém está militando pelo Hamas. E sim sobre as crianças que estão morrendo aos milhares, sem anestesia para fazer cirurgia. Você imagina o que é uma bomba cair em cima de você, você ser despedaçado e você ser costurado sem anestesia, utilizando vinagre como sanitizante para os aparelhos de cirurgia, sem energia elétrica. É isso. É porque algumas pessoas têm um senso de dizer, olha, beleza, vamos chamar de terrorista o Hamas, vamos chamar de terrorista de Israel? Não, é só o Hamas. Porque o Estado de Israel, lá na Bíblia, há 2000 anos atrás, quem fica fazendo e passando pano para os terroristas, meu amigo? Pelo que eu vi nas últimas semanas, não é a esquerda. Eu vi pouquíssimas pessoas de esquerda, e olha que eu acompanho os canais de esquerda do Brasil, tanto de esquerda como de direita, para ter um apanhado completo do que está sendo dito no país onde eu moro. O que eu tenho visto é muito pelo contrário. É as pessoas fazerem uma condenação, inclusive em página de esquerda, do Hamas, mas entenderem que como é que você entra nessa classificação de chamar o Hamas de terrorista, mesmo que você concorde com isso, de que ele é realmente terrorista, como é que você entra nessa classificação ao mesmo tempo que você endossa o Estado de Israel, que faz as ações que eles acusam o Hamas de fazer, só que em escala industrial, né? Ou você tem princípios ou você não tem. São terroristas, sim! Degolam bebês, matam crianças, estupram mulheres. Segundo quem? Segundo a Hasbara do exército israelense, que já fez inúmeras notícias falsas desde o começo dessa guerra e desde a história de Israel inteira. Pesquisem o que é Hasbara. Pesquisem os vídeos que já foram feitos desmontando cada uma das alegações do exército israelense, meu Deus do céu. A essa altura do campeonato você vai continuar repetindo isso? É engraçado que o que choca são as notícias falsas propagadas pela Hasbara, né? Agora, as verdadeiras, as centenas de crianças mortas, você não vê pastor nenhum comentar em momento algum. Inclusive Silas Malafaia, que não fez vídeo nenhum comentando. E aí, esquerda? E aí, Boulos? PSOL? PT? PDT? PCdoB? Toda a esquerda? Vocês estão calados? Não querem condenar? Não querem dizer que o Hamas é um grupo terrorista?
Pastor, eu não tenho nada a ver com esses grupos políticos que o senhor citou, Boulos, PDT, PSOL, etc. Mas 8.000 palestinos foram assassinados da forma mais brutal que existe. O senhor vai condenar a prisão a céu aberto de Gaza com 2 milhões de pessoas? O senhor vai condenar, pastor? O senhor vai? O senhor está apontando com o seu dedo a hipocrisia da esquerda. O senhor vai condenar? O senhor tem princípios de que a vida de uma criança é sagrada? Ou a vida de uma criança israelense ela é sagrada e a vida de uma criança palestina não? Porque esse povo nunca viveu aqui há 2.000 anos atrás, e o rei Davi, o Salomão e não sei quem, não sei quem. Quando que o senhor vai chegar e o senhor vai dizer claramente que o senhor condena as ações do Estado de Israel, que matou 8.000 pessoas, está matando nesse exato momento, ultrapassando a marca do genocídio de Srebrenica na Bósnia? Como é que o senhor critica a hipocrisia da esquerda e, ao mesmo tempo, o senhor Hamas somente? Porque são, na verdade, se Israel não tivesse a tecnologia de defesa, os mais de 5.000 mísseis teriam aniquilado, dizimado inteiramente Israel. Claro, claro. A tecnologia do Hamas, que é basicamente ali fazer foguete de sucata, teria aniquilado uma potência nuclear. O Hamas tem total capacidade de aniquilar com seus 5.000 foguetes, né, que eu não sei de onde é que ele tirou esse número. Eles têm o poder de aniquilar uma potência nuclear com um dos exércitos mais bem preparados do mundo, com o apoio americano e de outros países da Europa, etc, etc, etc. O Hamas tem total capacidade de aniquilar Israel, varrer Israel do mundo. Israel esteve essa semana a ponto de ser varrida. Foi isso que aconteceu. Pelo amor de Deus. Israel é uma nação soberana que tem direito à autodefesa. Autodefesa matando milhares de pessoas, autodefesa matando criança, o senhor chama bombardeio de hospital com todo mundo dentro, mulher parindo, criança dentro da incubadora, o senhor chama isso de autodefesa? Isso é autodefesa? Porque é isso que a gente tá vendo. Isso que a gente tá vendo, a própria mídia israelense está denunciando. Isso é autodefesa, pastor? O senhor acha que bombardear um jardim de infância cheio de crianças, ou uma igreja na qual as pessoas tinham ido para se refugiar, achando que a igreja era o local mais seguro do mundo, a igreja de São Porfírio, uma das igrejas mais antigas da história da cristandade, com 1.600 anos de história, e foi bombardeada. O senhor acha que isso é defesa? Israel tem o direito de defesa bombardeando igreja, bombardeando hospital, bombardeando escola, bombardeando maternidade, bombardeando tudo? Tudo é base do Hamas dentro de Gaza? É esse o respeito que o senhor tem pela audiência que assiste os seus vídeos? É um questionamento que eu faço. É esse o respeito que o senhor tem? Chamar de defesa o que a gente tem visto nas últimas semanas sendo feito? A se proteger para não deixar o seu povo ser aniquilado? O povo de Israel que está prestes a ser aniquilado, né? Tem um lugar cercado, sendo bombardeado todos os dias, onde pessoas não podem fugir, se chama Israel, não Gaza. É Israel que está prestes a ser aniquilado? Pelo amor de Deus. O que eu estou falando aqui são verdades. Não são verdades. Não são verdades. São coisas que podem ser facilmente verificadas como, enfim, né? O senhor sabe. Eu não sou a favor de guerra. Lamento que inocentes morrem e são massacrados. Deus tenha misericórdia desses povos. Desses povos porque não cita o nome dos povos. Deus tem a misericórdia desses povos porque não cita. Eu lamento a morte de quem? Desses povos, que povos? Existem milhares de povos, existe o povo palestino que o senhor deslegitimou a existência no começo do vídeo. É incrível que o disclaimer às vezes é pior. Eu lamento a morte desses povos. Que povos? São chineses, japoneses, coreanos, indianos que estão dentro da faixa de Gaza morrendo? Ou são os palestinos que o senhor falou que não, né, nem existiam, não tem o direito de existir ali, dividir Jerusalém com o palestino não pode? Complicado, né? Mas ninguém pode negar a verdade. Pode. Negam a verdade pra caramba. O pessoal vai, enfim, nos maiores programas aqui do Brasil negar a verdade. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. Enfim, amém. Amém. Deus abençoe o Brasil e abençoe sua família também, o senhor também, pastor Silas. Mas enfim, né, pessoal? É isso. É o Império Otomano que levou os árabes para lá em 1300. O rei Davi conquistou e fundou a cidade de Jerusalém. Enfim, basicamente foi isso. Esse foi o vídeo do Silas Malafaia. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no nosso canal e aperte no sininho para não perder nenhuma notificação sobre novos vídeos. Acesse também o portal da página História Islâmica, onde você vai ter acesso aos mais variados artigos sobre os temas que abordamos no nosso projeto. E também nos siga nas outras redes sociais, como no Instagram, no TikTok e no Facebook. E é isso aí. Assalamu alaikum. Até o próximo vídeo. História Islâmica com Mansur Peixoto.